E aí, galerinha do 8º ano, preparados para a aula 2? Espero que sim. Tomaram uma água, respiraram fundo. Vamos dar continuidade à adjunta adnominal. Vamos praticar esse conteúdo aqui com exercício. Isso mesmo, muita informação, muita teoria, mas eu só consigo compreender se de fato eu aplicar aqui, ó, na prática, na atividade. Beleza? Então, aulinha de 30 minutos de língua portuguesa sobre adjunta adnominal. Vamos manter a nossa habilidade, trabalhar os efeitos de sentido dos modificadores. Então, vem aqui com a professora Andressa para a aula 2. Peguem aí caneta e caderno que nós vamos fazer exercício, beleza? A princípio, nós vamos trabalhar com esse texto aqui do professor Jardel William, um professor, poeta, escritor. Ele é daqui de Teresina, tá bom? Então, vamos lá. A margarida. Meu jardim há uma rubra margarida, solitária, ressequida e sem um alento. No entanto, resiliente e destemida. Em certa vez passou por ela um forte vento. Foi para trás e para frente contorcida. Margarida não se mostrou estarrecida, porque sabe que um vendaval é turbulento, mas é parte inevitável da nossa vida. Olha que poema belíssimo esse professor nos proporcionou, né? O professor Jardel William, professor aí, excelentíssimo poeta. Então vamos lá. Primeira questão. O que significa dizer, de acordo com as informações do poema, que a margarida não se mostra estarrecida? Vamos ver aqui, olha. No meu jardim há uma rubra margarida, solitária, esquecida e sem alento. No entanto, resiliente e destemida, em certa vez passou por ela um forte vento. Foi para trás e para frente contorcida. Margarida não se mostrou estarrecida, porque sabe que um vendaval é turbulento, mas é parte inevitável da nossa vida. Olha que belo. O que foi que aconteceu? Passou por essa margarida o quê? Um vendaval. Mesmo assim, ela se manteve como? Não se mostra estarrecida. Por quê? De acordo com as informações do poema, por que a margarida não se mostra estarrecida? A margarida não se mostrou apavorada, amedrontada, pois sabia que superaria o vendaval. Então, isso que acontece. Por que ela não se mostra estarrecida aqui, né? Por ela passa um vendaval. O vendaval, ele bagunça tudo, ele mexe com tudo. Mas mesmo assim, ela tinha certeza que ia superar aquilo, porque ela sabe que faz parte da vida. Então, momentos turbulentos, difíceis, faz parte da nossa vida, mas temos que superar. Segunda, o que o leitor poderia esperar que houvesse com a margarida após o vento forte? O que a gente espera após um vento forte, um vendaval? Que tudo fique destruído, fique triste, provavelmente ela ficaria machucada ou até mesmo que fosse carregada no vendaval, né? Então o leitor poderia concluir que a margarida despedaçasse-se e fosse destruída pela ação da natureza, tá certo? Então, às vezes, levando aqui para a nossa vida, passamos por momentos difíceis, por situações extremamente complicadas, dolorosas, que trazem medo, que trazem pavor, mas temos que ser fortes e aprender a superar. Não podemos nos deixar como a margarida, despedaçar, nem ser destruídos. Porque ela própria diz, né? É um vendaval turbulento, mas é parte inevitável da vida. Vai fazer parte da nossa vida. O que o eu lírico quis dizer nos versos? Porque sabe que é um vendaval e turbulento, mas sabe que é um vendaval, porque sabe que é um vendaval, sabe porque um vendaval é turbulento, mas é parte inevitável da nossa vida. É justamente o que a professora Andressa estava falando aqui, que são momentos difíceis na nossa vida, nós passamos constantemente por provações, por situações complicadas, difíceis, que nos colocam em situações, às vezes, constrangedoras,
de dúvidas, de questionamento, mas faz parte da nossa vida. Eu supero hoje, amanhã vem outro e vou continuar o quê? Superando, forte, resiliente, destemida, tá? Então, o eu lírico quer dizer que em nossa vida passaremos por muitas dificuldades, isto é, momentos difíceis e dolorosos, mas devemos resistir a todos eles e buscar superá-los. Nós temos que ser fortes, temos que pensar como a Margarida, chorar, sofrer, mas se levantar. Vamos lá, vamos tocar a vida, vamos reconstruir, vamos se mostrar fortes, resilientes. Quarta questão. Que característica abaixo qualifica a Margarida? Essa Margarida é frágil? Gente, passou um vendaval por ela e ainda assim ela se mantém como? Resiliente, destemida, nem se mostrou estarrecida. Ela provavelmente se machucou, foi para trás, foi para frente, se contorceu, mas ainda assim ela estava ali, firme. Então, frágil, não. Medrosa? Ela é destemida. Contorcionista? Quase, né, professora? Porque ela conseguiu ali, ó, mesmo se indo para trás, para frente, se mexendo, ela conseguiu superar aquele vendaval. Mas não é contorcionista. Na verdade, ela é o quê? Resiliente. O que significa ser resiliente? Se adaptar às situações e buscar o quê? Melhoria para aquelas condições difíceis. Então, ela foi resiliente, ela teve paciência, ela sabia que ia superar, ela sabia como poderia conduzir aquela situação difícil a fim de que ela permanecesse ali, viva, intacta, tá bom? Agora, faça a análise sintática dos termos em destaques. Aqui foi retirado do poema, tá bom? Tá certo? No meu jardim há uma rubra margarida. Primeiro eu começo pelo verbo. Cadê o verbo? A, que é o verbo haver. Quando eu olho para este verbo aqui, que é o verbo haver, eu lembro o seguinte: toda vez que o verbo haver estiver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal e constitui-se oração sem sujeito. Portanto, aqui o sujeito aqui, ó, é inexistente, a oração não tem sujeito, porque o verbo haver é impessoal, está no sentido de existir. Tem adjunto adverbial, pessoal, na oração? Tem. No meu jardim, locução adverbial de tempo. Mas quando eu olho para esse adjunto adverbial, eu tenho mais termos sintáticos aqui, olha. O que acontece? O que acontece aqui, ó? Jardim, que é o substantivo, vai exercer a função de núcleo do adjunto adverbial, tá bom? Portanto, olha, núcleo do adjunto adverbial, meu, no, aqui, é o artigo a mais a preposição em, que forma a contração no, artigo o, mais a preposição em, que forma o nó, arrumem aí. Portanto, aqui eu tenho no artigo o, adjunto, ad nominal. Meu, aqui, é um pronome possessivo e faz referência também ao substantivo jardim. Portanto, adjunto, ad nominal. Viram aqui? Agora, vamos ver os demais informações. O que há no meu jardim? Tudo isso aqui, uma rubra margarida, funciona como objeto direto do verbo haver, tá certo? Porque ele é verbo transitivo direto. Margarida funciona como núcleo, tá bom? Porque é o substantivo, olha aí, ó. É o núcleo do objeto direto. Uma é o artigo, portanto, adjunto adnominal. E rubra é o adjetivo, assim, adjunto adnominal. Então, dentro do objeto direto, eu tenho Margarida funcionando como núcleo e eu tenho uma e rubra funcionando como adjuntos adnominais. O mesmo, pessoal, aconteceu aqui, ó, no adjunto adverbial. Eu tenho nó, né, que é uma contração do artigo o mais em, tá bom? Então, esse artigo aqui funciona como adjunto adnominal. O meu, pronome, adjunto adnominal. E jardim, que é o substantivo, o núcleo do adjunto
adverbial. Fizemos a análise sintática. Nossa, professora, que a gente destrinchou todinha essa oração. Sim, é possível sim. Temos que treinar bastante. Eu sei que vocês conseguem também. Vamos ver aqui esta questão. Devemos ter uma noite romântica. Palavras românticas ao som de música romântica. Depois vinho e um jantar romântico. Então, podemos escovar os dentes com escovas de dentes românticos. Ah, agora você forçou. Pode ser. Então, vocês entenderam aqui o que o ratinho quis dizer, né? Ele queria uma noite romântica com sua ratinha, só que ele dá uma exagerada no final. Quinta, o ratinho e a ratinha estão conversando à noite, diante de um céu estrelado. Ah, pode-se dizer que o ratinho se sente romântico nessa noite? Por quê? E aí, pessoal, levando em consideração, né, o aspecto verbal, não verbal, principalmente o verbal aqui, que é o que o ratinho fala, o que vocês acham? Ele se considera romântico? Ele está se achando romântico aqui? Com certeza, né? Sim, ele quer ter uma noite romântica, ele usa palavras românticas, música romântica, jantar, até a escova de dentes que ele quer usar tem que ser romântica, tá bom? Então ele tá aqui com a ratinha, ó, o céu todo estrelado. B. O humor da tira concentra-se no último quadrinho, quando a ratinha quebra a expectativa do ratinho. Explique por quê. Vamos rever o último quadrinho, pessoal? Olha ali, ó. Agora você forçou. Pode ser, né? O que acontece, pessoal? É porque a ratinha chama o ratinho de volta à realidade, afirmando que ele tinha forçado quando disse que pretendia escovar os dentes com escovas de dente romântica. Isso não existe, né? Então, ele meio que deu uma viagem aqui na maionese e a ratinha, opa, tá exagerando aqui no romantismo. Então, quebra essa expectativa porque ela fala que ele força um pouco a barra nesse romantismo. Letra C. Qual o sentido da palavra forçou no último quadrinho? Bom, forçou aqui está no sentido de exagerar, né? Vocês aí jovens gostam de falar, você forçou a barra, você exagerou, beleza? Então a palavra forçou apresenta o sentido de exagerou, exagerou no que comentou. Na tira, há vários adjuntos adnominais. Identifique os adjuntos adnominais e os respectivos núcleos que eles acompanham. Podemos ter uma noite romântica. Vamos lá? Primeiro eu preciso fazer o quê? Eu preciso identificar quem? O meu substantivo, porque o adjunto adnominal acompanha o nome, acompanha o substantivo, pessoal. Quando eu olho aqui, ó, podemos ter uma noite romântica, eu tenho noite aqui funcionando como substantivo. Então, eu tenho uma, que é um artigo, trabalhando aqui com o substantivo, e eu tenho romântica, caracterizando também esta noite. Portanto, eu tenho aqui adjunto adnominal nas duas situações. Ó. Quem é que está como núcleo aqui? O substantivo. E o adjunto adnominal está acompanhando, porque esse adjunto adnominal são termos satélites, tá certo? Acompanha esses substantivos. Palavras românticas ao som de música românticas. Então, perceba que eu tenho aqui, ó, romântica, trabalhando com o substantivo palavras, tá bom? Eu também tenho aqui, ó, de música romântica, fazendo aqui, trabalhando com o substantivo som. Então, são adjuntos adnominais porque estão acompanhando esses substantivos. Depois, vinho e um jantar romântico. Eu tenho aqui, ó, o um e o romântico fazendo referência ao substantivo jantar. Viram aqui, pessoal? Olha, prestem bem atenção como é que são formados esses adjuntos adnominais dentro da sintaxe. Eles estão sempre como? Junto do nome, acompanhando o nome. Quem é o nome? É o substantivo. Podemos escovar os dentes com escovas de dentes românticas. Eita, que esse ratinho, né? Então, eu tenho o os aqui, falando, relacionando-se com dentes, que é o substantivo. E eu tenho de dentes românticas, aqui caracterizando o substantivo escovas. Viram aqui, ó?
Percebo que se eu puxar até uma setinha, aí no caderno de vocês, copiem a oração e puxa a setinha, ó, do osso para dente, de dentes românticas para escovas, de um para jantar, romântico para jantar. Perceba que a setinha sempre vai cair onde? No meu substantivo. Vamos aqui, ó. Sétima. O adjunto adnominal cumpre um papel decisivo na construção dos sentidos da tira. Considerando o perfil das personagens e o discurso do ratinho, explique por quê. Então vamos lá, o ratinho, ele deseja impressionar a ratinha, pessoal. Ele tem como propósito aí impressionar, né? Ganhar essa ratinha aí no romantismo. Ele tenta criar uma atmosfera romântica entre eles. Por isso emprega demasiado a palavra romântico com função de adjunto adnominal, a ponto de estragar tudo. Acaba que ele no finalzinho ele estraga o uso exagerado do adjunto adnominal. Indique quais orações são verdadeiras ou falsas. Vamos lá, aqui é sobre o adjunto adnominal. Vou fazer com vocês vão me dizendo aí se é verdadeiro ou falso. Letra A. Adjunto adnominal é um termo integrante da oração. Isso é verdade? Não. Ele é um termo acessório. Então, onde tem integrante, vocês risquem aí, viu? Beleza? Porque aqui é falso. Letra B. A função do adjunto adnominal é caracterizar ou determinar um substantivo. Sim, verdade. Viu, pessoal? Vocês podem colocar aí verdadeiro. Aqui era para mim colocar para vocês marcarem apenas as verdadeiras. Então, mas vocês coloquem aí, ó. A letra A, falso, porque não é termo integrante, é termo acessório. A letra B está verdadeira, porque é verdadeira, perdão. A função do adjunto adnominal é caracterizar ou determinar quem? Substantivo. C. O adjunto adnominal pode ser representado por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, numerais, adjetivos e pronomes adjetivos. Certíssimo! Inclusive, na morfologia, essas classes de palavras são considerados termos satélites de quem? Do substantivo. D. Uma das diferenças entre o adjunto adnominal e o complemento nominal é que o adjunto adnominal tem um sentido ativo e o complemento nominal passivo. Sim, vocês lembram lá daquela oração que eu coloquei para vocês? A Amélia tem o carinho da mãe? E isso, se eu quisesse dizer que da mãe fosse um complemento nominal, eu colocaria no termo passivo. A Amélia tem carinho pela mãe, por sua mãe, tem carinho à mãe. Então, eu mudo aqui a preposição e eu mudo aqui, né, as funções sintáticas dessas palavras conforme o sentido delas. Então, no caso aqui de adjunto adnominal, ele tem natureza ativa e complemento nominal tem natureza passiva. Por exemplo, a professora me deu outro exemplo. A crítica do professor foi severa. Então, perceba que a crítica do professor aqui, o professor está criticando. Então, é adjunto adnominal. A crítica ao professor foi severa. Quando eu olho agora para o termo ao professor, fazendo referência aí, trabalhando junto com o substantivo abstrato crítica, o que eu percebo? Natureza passiva, é o professor que está recebendo a crítica agora, portanto, complemento nominal. Não se preocupe, quando a gente for falar sobre complemento nominal, nós vamos tratar mais sobre isso, tá certo? Mas é só atentem-se aí, adjunto adnominal, sentido ativo, complemento nominal, passivo. Letra E, enquanto o adjunto adnominal modifica o verbo, o verbo? Sério, o adjunto adverbial caracteriza o substantivo. Opa, tá tudo invertido, é justamente o contrário, tá bom? Então, nada disso aqui. Adjunto adnominal é com o nome. Quem é o nome? Substantivo. Quem é que trabalha com o verbo ali? É o adjunto adverbial. Então, só para confirmar, quais são as verdadeiras na oitava? B, C e D. Nona questão. Está acabando, galerinha. Identifique a oração em que todos os termos em destaque são adjuntos adnominais. Letra A. Infelizmente, estamos atrasados.
Infelizmente, pessoal, é adjunto adverbial, tá bom? De modo. Estamos atrasados. Quem que está atrasado? Nós. Então, o termo aqui está dentro do predicado, é um adjetivo que está dentro do predicado e faz referência ao sujeito da oração. Predicativo do sujeito. Então, não, adjunto adverbial, predicativo, não está certo. A casa azul da esquina foi vendida. Aqui pode até ser, né? Aqui também, mas foi vendida já não dá certo. C, desejou que um forte raio atingisse a sua terrível cabeça. E aí? Um forte raio, está caracterizando o substantivo raio. E sua terrível cabeça, eu tenho aqui terrível, caracterizando o substantivo cabeça. Então, letra C, eu tenho aqui adjunto adnominal nas duas situações em que o termo está destacado. Então, letra C. 10ª. Os termos destacados na oração. Os pais orgulhosos sentaram-se à frente. São, respectivamente, ele quer saber do termo os, orgulhosos e à frente. Primeiro, vamos pensar. Os é um artigo e está fazendo referência a pais, que é o substantivo da oração. Portanto, adjunto adnominal. Orgulhosos é o adjetivo que está aqui, ó, com o substantivo pais. Adjunto adnominal. À frente não é o lugar onde ele está, indicando circunstância. Portanto, locução adverbial de lugar. Assim, na sintaxe, adjunto adverbial de lugar. Então, qual seria a alternativa, pessoal? Adjunto adnominal e adjunto adverbial. Letra C. Quando eu faço a análise sintática das orações, eu observo as classes gramaticais que elas pertencem ali na morfologia, eu consigo identificar facilmente a função sintática delas na sintaxe. E assim eu não erro minhas questões. 11ª. A triste memória atingiu seu coração em silêncio. Com relação à oração acima, identifique as alternativas certas, as verdadeiras. Essa aqui está ótima. Eu quero ver se vocês conseguem aqui, pessoal. Letra A, o núcleo do sujeito é memórias. O que atingiu o seu coração em silêncio? A triste memória. Memória é o substantivo. Se é o substantivo, então ele é, sim, o núcleo do sujeito. Então, letra A está certa. B, o adjunto adnominal do sujeito é a e triste. Então, a e triste. A, artigo, portanto, adjunto adnominal. Triste, adjetivo, adjunto adnominal. Ambos estão fazendo referência ao substantivo memória, que é o núcleo. Então, tá certo. C, seu, é adjunto adnominal do objeto direto. O que atinge, quem atinge, atinge algo. Atingiu o quê? O seu coração. Coração é o núcleo do objeto direto. O e seu funcionam como adjunto adnominal. Seu, inclusive, é o quê? Pronome possessivo. D. A oração tem 4 adjuntos adnominais. A, triste, o e seu. Certa resposta. A, artigo, triste, adjetivo, o, artigo e seu, pronome possessivo. Professor, e em? Em, pessoal, na verdade é uma preposição. As preposições e as conjunções não possuem funções sintáticas, tá bom? Então, a 11ª, todas estão certas, beleza? Todas elas estão corretas. Vamos lá, está acabando. Os alunos voltaram cedo para casa. Os termos destacados são sintaticamente. Quem que voltaram cedo para casa? Os alunos. Alunos é o núcleo do sujeito, porque é o substantivo. Os é um artigo que faz referência a esse sujeito, a esse substantivo. Portanto, adjunto adnominal. Eu já sei aqui que pode ser letra B e a letra C. Cedo não é uma circunstância de tempo.
Como é a classe gramatical que indica circunstância? Advérbio. Se é advérbio, é adjunto adverbial. Portanto, letra B. Professora, mas os é um artigo definido e cedo é um advérbio. Tá, mas a questão quer saber sintaticamente. As matérias são diferentes aqui. Aqui é morfologia, classe gramatical. Aqui é sintaxe. Morfologia, sintaxe. Cuidado com o comando da questão. A letra D só estaria certa se ele estivesse pedindo a morfologia. Mas não, ele pede a sintaxe. Então, letra B, adjunto adnominal e adjunto adverbial. 13. Aquelas meninas de saia rosa estudam na minha escola. Os termos destacados são sintaticamente. Olha a matéria que ele está pedindo. Quem que estuda na minha escola? Aquelas meninas de saia rosa. Meninas é o substantivo, exerce a função de núcleo. Se exerce a função de núcleo, né? Aquelas ali é o meu pronome demonstrativo e faz referência a esse núcleo, a esse substantivo. Portanto, adjunto adnominal. Na minha escola, não me dá ideia de lugar, circunstância de lugar. Se é circunstância de lugar, locução adverbial de lugar. Na sintaxe, adjunto adverbial de lugar. Então, letra B, adjunto adnominal e adjunto adverbial. Mais uma vez, não pode ser letra D, ó, porque aqui ele ainda confundiu as matérias, né? Ele colocou aqui pronome demonstrativo e adjunto adverbial. Mas, pessoal, a questão de número 12 aqui, ó, elas caem com muita frequência nas provas, nos vestibulares, concursos. Por quê? Porque, de certa forma, a letra D não está errada. Só que ela não corresponde ao que é pedido no comando da questão. Por isso que fazer uma leitura adequada do comando das questões é importante, é interessante, para que você não confunda. De fato é um artigo, de fato é um advérbio, mas a questão pede na sintaxe, não na morfologia. Vamos à nossa última questão. As alternativas que seguem, apenas uma não se encontra corretamente analisada quanto à sua estrutura sintática. Identifique-a. Ele está falando aqui, pessoal, do termo que está destacado. Ele destacou, disse o que é, mas uma delas foi analisada inadequadamente. A. Os animais fugiram do zoológico. Do zoológico aqui, e aí, pessoal? Faz referência a lugar, né? Então, está correto. Adjunto adverbial de lugar. Os animais do zoológico fugiram. Quem que fugiram? Os animais do zoológico. Do zoológico aqui, ó, está dentro de onde? Do sintagma nominal. Portanto, neste caso aqui, ó, é adjunto adnominal. Opa! E os alunos deixaram o colégio entusiasmado. Ele disse que é adjunto adnominal. Quem que deixou o colégio entusiasmados? Os alunos. Os alunos é o sujeito da oração. O adjetivo entusiasmado está fazendo referência a quem? A esse sujeito. Como se chama o termo da oração que está preso no predicado, fazendo referência ao sujeito da oração? Atribuindo qualidades ou características? Predicativo do sujeito. E o que é que a questão está dizendo para você? Que ele, na verdade, é um adjunto adnominal. Errado. Aqui é um predicativo do sujeito, beleza? A garota chegou em casa apressadamente. Adjunto adverbial de modo, correto. Beleza, pessoal? Então foi isso, espero que vocês tenham gostado desta aula, tenham praticado bastante, tenham feito muitas anotações. Anotem todas as dúvidas de vocês, passem aos seus professores, beleza? E fiquem com Deus, um grande abraço a vocês, suas famílias e até o nosso próximo encontro. Tchau!